Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a segunda parte da nossa segunda aula do módulo 1, né? Ficou comprido o primeiro vídeo, então achei melhor a gente dividir e eu não quis reduzir em nada o nosso conteúdo porque entendo que ele seja de fato essencial para a gente se localizar, né? Para que vocês possam se localizar melhor nesse universo aí da educação social, nessa história e em que momento dessa história nós nos encontramos, até para entender melhor, por exemplo, uma grande discussão que existe aí no Brasil atualmente, que é sobre a regulamentação do trabalho de educadores e educadoras sociais. Então vamos lá, sem grandes delongas, já que é a segunda parte da aula, a gente não precisa explicar tudo de novo, mas eu vou retomar assim muito rápido a parte dos slides que eu já passei com vocês, ok? Então vamos lá, colocar aqui os slides e para minha apresentação. Bom, essa parte aí já foi feita, eu começo apresentando para vocês um breve histórico, contextualizando quando, né, os projetos de lei que buscam a regulamentação entram no Brasil, quando eles são propostos, quem é que propõe, quais são os grupos de apoio. Fala um pouco sobre o sistema legislativo brasileiro, para a gente entender por que demora tanto, né, um projeto de lei a virar lei de fato no Brasil, a não ser que seja por decreto, mas não é o caso da, da regulamentação, né, da ocupação de educadores e educadoras sociais. Depois eu trago os conceitos de ocupação e profissão, né, que vem da sociologia das profissões, que é para a gente entender também o que significa profissionalizar uma ocupação, né, que tem diferença. E depois apresento para vocês a CBO, a estrutura da classificação brasileira de ocupações e onde dentro dessa estrutura, ou como dentro dessa estrutura, está classificada o trabalho de educadores e educadoras sociais. Então, apresento toda a estrutura, a família ocupacional onde se encontra a educação social, né? Está aqui, 515305, educador social, e seus sinônimos para a classificação brasileira de ocupação. Uma descrição sumária da atividade da família 5153. Isso tudo já foi falado na aula anterior. A citação do Lourenço Luzuriaga, né, onde eu explico para vocês, mas a fala, né, a construção é do Lorenzo, né, de que quem cria pedagogias, quem cria a educação, ou as educações e as pedagogias, são os educadores e as educadoras. Né? A política apenas as generaliza, as torna um padrão para um espaço, uma cidade, um estado ou um país inteiro. Né? Mas quem cria são os educadores e as educadoras. Depois também trazia uma outra citação do Emile Durkheim, que é só para reforçar essa ideia, e apresento para vocês, né, dois nomes, dois educadores que sistematizaram suas experiências e suas reflexões em forma de textos, né? Um na Alemanha, o Paul Natorp, né, lá no final do século XIX, e outro, o nosso conhecido Paulo Freire, aqui no Brasil, final da década de 60. Né? É interessante a gente lembrar aqui também que final da década de 60 é quando o trabalho do Paulo Freire começa a ficar mais conhecido. Né? Mas é claro que Paulo Freire já sistematizava e já escrevia sobre a sua prática educativa há algum tempo. Né? E o que tem em comum entre esses dois, então, é que os dois olharam, mesmo em contextos tão diferentes e épocas tão diferentes, olharam para suas realidades e buscaram respostas pedagógicas ou educativas para tornar as suas realidades, as suas sociedades, espaços mais justos e humanos. Né? Por isso, o que escrevem se aproxima tanto, né? Porque seu objetivo era comum. Né? E aí eu coloco que, em algumas vezes, algumas teorias, algumas construções, algumas concepções educativas, elas são postas como o modelo a ser seguido por uma política educacional de um país, de um estado, de um município, né? E é isso que aconteceu com a pedagogia social na Alemanha e em outros países do mundo também, mas que a educação popular, infelizmente, né, e falando especificamente do Brasil, ela nunca se institucionalizou no Brasil. E ela, então eu questiono onde ela é gestada, onde ela ganha força, né?
E a gente tem a resposta que é nos movimentos sociais populares. É ali que a educação popular, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, ela tem o seu espaço de criação, de gestão, de ampliação, de manutenção. Né? É ali que ela ganha força, corpo e é ali que ela se sustenta. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de movimentos sociais populares onde existe, ou existiu, ainda existe, né, a intervenção de educadores e educadoras sociais, né, ou a participação do trabalho de educadores e educadoras sociais, não mais como voluntariado, mas como trabalho. Né? E foi por aqui que a gente encerrou o primeiro vídeo. Né? Então é daqui que eu quero retomar com vocês para a gente fazer a segunda parte da nossa aula. Quero trazer para vocês então, rapidamente, vão ter bastante informações aqui, mas eu vou resumir algumas delas e alguns slides eu vou inclusive mesmo só passar eles, certo? Por quê? Porque esse material, como eu já disse, ele fica disponível para vocês fazerem download e poderem olhar ele com atenção. Né? E o que nos interessa mais aqui é a gente pensar o processo que aconteceu no Brasil. Esse é o nosso principal foco, né? Para entender como pedagogia social, educação popular e educação social se entrelaçaram na história e no desenvolvimento da educação social no Brasil, onde elas se encontraram, onde elas dialogam e onde elas se diferenciam também. Por que isso não são sinônimos, as três concepções de educação? Né? São coisas diferentes, mas que conversam umas com as outras, certo? Mas vamos lá, vamos falar da história da pedagogia social, então. Então, a pedagogia social, como termo, assim, né, definido, ela surge na Europa, né, no final do século XIX, início do século XX, fruto de um contexto, né, de uma situação que aquele continente vivia, né, de industrialização e do final da Primeira Guerra Mundial também. Então, existia aí toda uma condição social que trazia diversos problemas, né, entre eles proletarização do campesinato, ou seja, muitas pessoas que até então trabalhavam no campo passam a migrar para os grandes centros urbanos. Aliás, começam a surgir os grandes centros urbanos naquele momento, na Europa. Né? E quando essas pessoas vão para os grandes centros urbanos trabalhar nas fábricas que estavam surgindo, nas grandes fábricas que estavam surgindo, muda completamente o modo de vida, o estilo de vida, as condições de vida, e essa vida ela é muito precarizada, né? Porque as grandes cidades não estavam preparadas para receber todas aquelas pessoas, principalmente no que diz respeito às condições de saúde, né? E muito menos as condições de trabalho, né? Se hoje em dia a gente ainda tem lutas aí pelas melhores condições de trabalho, vocês imaginem como era naquela época. Então, tinha muita gente desempregada nas cidades, as pessoas iam para a cidade, conseguiam um emprego, ficavam pouco tempo, eram demitidas e aí ficavam desempregadas e vagando pela cidade, ficavam na cidade, né? Então, a pobreza, a miséria era extrema, né? E havia muitas crianças e adolescentes abandonados não no sentido de terem sido deixados pelas suas famílias, mas porque em muitas situações os responsáveis morriam, ou morriam de fome, ou morriam de alguma doença, porque também naquela época, né, como eu falei, a questão de saúde era muito precária, então as pessoas se aglomeravam nos centros urbanos, não tinha esgoto, né, não tinha nenhuma questão sanitária, e as pessoas morriam e as crianças ficavam, crianças e adolescentes. Né? Então, e aí para sobreviver o que acontecia? Acontecia que algumas dessas crianças e adolescentes tinham que fazer pequenos furtos e acabavam sendo caracterizados ou se envolvendo com algum tipo de delinquência. Principalmente ali, final da Primeira e Segunda Guerra também. Né? Existiam muitos órfãos e órfãs das guerras. Então existia uma preocupação do que fazer com essa infância e com essa juventude, que na época nem tinha essa nomenclatura, e sim a nomenclatura de menores. Né? O que fazer com toda essa gente, toda essa criançada aí, né? Então tinham que responder a essas questões. E é aí que alguns educadores e educadoras começam a pensar e desenvolver projetos educativos para atender
a esses jovens, né, a esses menores. Vamos usar a expressão de fato que se usava na época, né, até para ficar assim mentalmente contextualizado naquele tempo. O que fazer com esses menores? Que tinham uma mescla de preocupação com esses menores, né, eram menores em risco, né, mas também tinha uma preocupação social na questão da delinquência. Eram menores que eles mesmos eram um risco para a sociedade. Se não fossem, né, atendidos, se não se fizesse alguma coisa com esses menores, eles virariam criminosos, né? E isso era ruim para a sociedade. Então, também é interessante a gente pensar aqui que no início dessa construção aí, a preocupação não era tanto com a garantia de direitos desses sujeitos, mas sim com a tranquilidade, a paz, a ordem da sociedade, certo? Então, vamos lá. O primeiro pensador alemão, né, que escreveu, cunhou a expressão pedagogia social, foi esse rapaz aí de nome estranho e difícil de dizer, Disterweg. E esta fotinha aqui na direita, com a borda laranja, é do Disterweg, tá? Não é uma foto, né? É um desenho, né? Mas era o que na época se fazia. Bom, no seu livro Bibliografia para a Formação de Professores Alemães, em 1850, o Disterweg usa o termo pedagogia social. Ele não chega a elaborar um conceito, né, mas é o primeiro registro que se tem. E aqui embaixo, então, tem uma capa do livro, né, e a primeira página do livro também para a gente, como curiosidade, né, para a gente saber como é que era. Né. Bom, mais adiante, né, o Paul Nathorp, né, vai então pegar esse termo e vai desenvolver o conceito, a concepção. O que será que Disterweg quis dizer com pedagogia social? E também é claro que ele, Paul Nathorp, foi elaborando o que seria pedagogia social. Né? E aí então, dentro um resumo da sua construção, tem ali algumas ideias. Né? Então, a pedagogia social parte do princípio de que o homem individual, a pessoa individualmente, ela é uma ideia, ela é uma abstração, ele não existe de fato, né? Ou seja, nós, seres humanos, somos sujeitos sociais, nós vivemos em sociedade e não conseguimos nos entender sequer como alguma coisa no mundo se não nos vemos em relação às outras pessoas. Então, o ser humano, sobretudo, é um ser social. Toda a atividade educativa se dá na base da comunidade. Não existe, dentro da formulação do Nathorp, né, não existe educação que não se dê em relação com outras pessoas. Né? E aí ele cunha uma máxima de que toda pedagogia é social. Certo? Já tô me pegando demais aqui, né? Eu não consigo, né? Vou falando e como o termo, o assunto, né? O tema também me é muito importante, né? Muito interessante, eu acabo indo mais adiante. Mas vou tentar ser mais sucinto nesses slides então, tá? Um pouco mais adiante, depois do Nathorp, um outro alemão. Né? E por que a gente está focando na Alemanha? Porque é na Alemanha que se desenvolve essa parte inicial, né? Tanto da prática como da teorização, da sistematização por escrito. É ali onde a gente tem documentos que comprovam que isso foi feito, certo? Então, por isso, a gente parte desse princípio, né? Pedagogia social surge na Alemanha. Né? Um pouco depois, então, esse rapaz aí, Hermann Noll, né, ele segue desenvolvendo a ideia de pedagogia social, que Disterweg e Nathorp tinham já escrito e efetivado alguma coisa. Isso é bem importante também da gente ter em mente, né? Esses caras, eles não eram só pessoas que pensavam e escreviam sobre e ficavam fazendo reflexões sobre a prática de outras pessoas. Não. Eles eram educadores, eles executavam, né, educação, eles tinham uma prática e a partir da sua prática desenvolviam algumas ideias e colocavam elas no papel, né, para que depois elas fossem discutidas, compartilhadas como a gente está fazendo hoje, certo? Então também cuidar essa ideia de que fica só teorizando e não faz nada. Não, não é o caso de nenhuma dessas pessoas, né? Não vou me pegar aqui também nos pormenores, vocês podem depois com mais calma ler, né, todo o slide. Aqui a gente tem um uso da pedagogia social
que a gente pode categorizar como pouco adequada, né? Mas para a gente também pensar que as concepções podem ser usadas para diferentes objetivos, né? Esses dois senhores que estão aí à direita, o Ernest Kriek e o Alfred Baumler, né, foram os pensadores, né, que utilizaram o termo pedagogia social para enquadrar a educação dentro do sistema totalitário da Alemanha nazista, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a pedagogia social foi utilizada de uma forma pouco transformadora, digamos assim, né? Seu objetivo não era exatamente a autonomia dos sujeitos, mas sim o enquadramento dos sujeitos dentro de um modelo social autoritário, né? Então, também vamos pensar que de tempos em tempos a gente pode usar o mesmo termo, né? No caso, pedagogia social, mas o objetivo e a prática podem mudar, né? E um último autor alemão que trabalhou com o termo pedagogia social e desenvolveu ainda mais a concepção é o Klaus Mollenhauer. Olha que ali a data de nascimento e morte dele já está mais contemporâneo, né? 1928 1998, e ele sistematiza o que chamou de pedagogia social crítica, né? Talvez aqui a gente tenha uma volta, talvez não, aqui a gente tem um retorno às ideias originais do Paul Nathorp, né? Contextualizadas, claro, com esse tempo, né? Com o nosso tempo atual. E nós temos mais uma vez uma aproximação muito grande entre os escritos desse autor, né, e as suas ideias, concepções e práticas educativas com as ideias de Paulo Freire novamente. Embora a gente não tenha nenhum registro de que Mollenhauer tenha tido acesso a algum acesso ou contato com algum escrito de Paulo Freire, e nem que Paulo Freire tenha tido algum contato com os escritos de Mollenhauer, né? Mas se você lê alguma coisa do Mollenhauer e lê Paulo Freire, você vai ver que tem muita coisa em comum, que realmente dá a impressão também de que se conheceram, de que trocavam cartas, trocavam ideias. Mas por quê? Porque ambos, né, tinham um objetivo comum de formular uma educação para a emancipação dos sujeitos, formular uma educação, um modelo educativo, ou uma proposta educativa, né, que buscasse a justiça social e tinha uma ideia muito próxima do que vem a ser justiça social, certo? Aqui a gente, eu quero trazer para vocês, por exemplo, onde é que se deu a criação da Associação Internacional de Educadores Sociais. Então, aqui só algumas datas para vocês saberem, né, e alguns locais onde aconteceram reuniões, né, internacionais, justamente pensando no pós-Segunda Guerra Mundial, né, o que resposta a educação poderia dar para contribuir na construção desse novo mundo desejado por várias nações após a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, a Europa devastada, né, por dois conflitos, né, mundiais e que geograficamente se deram naquele espaço. Então tinha realmente muitas nações, principalmente a Alemanha, tendo que se reconstruir não só materialmente, não é só reconstruir estrada, reconstruir prédio, reconstruir casa, não, se reconstruir como nação, né, se reconstruir como grupo social, né, e tendo que dar conta, sim, de muitos jovens, e aqui sim já entra a expressão jovens, já não está tão presente a ideia de menores, né, embora ainda esteja, mas não tão forte como antes, mas tendo que dar conta de muitas crianças e jovens órfãos, né, e órfãs. O que fazer, né, com esse pessoal, com esse grupo todo de meninos e meninas, para que eles não fiquem desamparados socialmente, né, sem ter algum suporte. Então começam a se fazer vários encontros para se pensar isso e se formular uma ideia, né? E destes encontros, né, lá em 51, né,
se funda a Associação Internacional. Inicialmente o nome era esse: Educação Internacional de Educadores de Jovens Inadaptados. Com o passar do tempo, foi se refletindo sobre essa expressão jovens inadaptados e foi se refletindo sobre que resposta era essa, né? Nós queríamos adaptar os jovens, adaptar ao quê? Adaptar a essa ordem, adaptar a essa sociedade é saudável, enfim, foram se fazendo reflexões e foi chegando à conclusão de que jovens inadaptados ou a inadaptação não era a melhor expressão. E hoje, então, essa associação ainda existe, a Associação Internacional, mas o nome dela, então, é a Associação Internacional de Educadores e Educadoras Sociais. A sigla AIEG, aqui embaixo, né, ela ainda faz menção ao primeiro nome, né, porque ficou assim conhecida, ficou assim popularmente, né, conhecida, então não se trocou a sigla, mas o nome não é mais esse. Né? E hoje a sede, né, é no Uruguai, é aqui na América Latina, né, nosso vizinho Uruguai.